Sejam bem-vindos a Polideia Cast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje nós estamos recebendo aqui o pai de uma amiga. Eu considero ela uma amiga. Apesar de fazer muito tempo que ela não a vejo, né? A gente conversou várias vezes na faculdade da Thaisa Kisiel. Um abraço, Thaisa. Thaisa, né? Não errei, né? Não é Thaisê, né? Que a pessoa que ia ficar feio. É Thaise? Thaisa. Ah, Thaisa, eu lembro. Sadi Kisiel, vereador da cidade de Cascavel pelo Republicanos. É isso, Sadi? Acertei? Exatamente. Seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria, a satisfação poder participar disso que para mim é um pouco novo, esse podcast. A gente tem acompanhado do de um monte de gente, né? E hoje gratificado por esse convite que vocês nos fazem de participar do podcast de vocês aqui. Você está estreando em podcasts hoje, então? Meu primeiro. Que beleza! Fico muito feliz, fico muito feliz. Verdade, a gente tem, que é o uso da tribuna, é ossos do ofício, mas aqui é diferente, aqui é tete a tete, mas estamos aí. Agradeço o convite. Aqui é mais ou menos assim, o Castilhos ele sempre fala nos bastidores, mas só para você que está em casa assistindo agora, para você saber, é como se nós representássemos o eleitor. Então nós vamos fazer alguns questionamentos aqui para tentar, de alguma forma, divulgar e promover o Sadi Kisiel para a base de eleitores dele. É isso, né, Castilhos? É, perfeito. Nosso papel aqui enquanto podcast é um serviço de utilidade pública. Exato. De informação e conscientização do eleitor que está em casa aí, ou no trabalho, ou na academia, ou em trânsito, sobre os agentes políticos de Cascavel, né? E aí, com isso, a pessoa consegue se identificar ou não com o pessoal que a gente chama aqui. Exatamente. Sadi, eu vou partir para uma pergunta, mas assim, muitos falam que a política é difícil, de você, já vieram no vereador e falaram assim, a política é difícil, é um ambiente difícil, de integração e de pressão, às vezes, popular e tudo mais. Mas aí nós estávamos conversando aqui que você veio de dois ramos, você é de dois ramos que a pressão ela é constante, né? Tem que abrir a porta, tem que vender e não tem como programar vendas, que é mercado de bairro e hoje um restaurante lá no 14 de novembro, inclusive Celso, você tem que me convidar para ir lá conhecer o restaurante do Sadi, viu? Tô te cobrando aqui, viu? Eu já comi lá, recomendo, viu? Muito boa. A famosa feijoada do 14 de novembro, é isso, né, Sadi? Agradeço aí pelas palavras. Exatamente, eu sempre costumo dizer que são atividades que eu gosto, que é o comércio, é a lida com pessoas, é o dia a dia e também a política não é diferente. A gente faz política a todo momento, é na casa, é no comércio e a política em si, nesse momento, enquanto vereador, nós estamos lá na Câmara Municipal desde 2021, desempenhando então a nossa função de vereador. Sem dúvida a política eu costumo dizer que ela é amada, odiada, mas chega a campanha política, todo mundo se envolve, um pede voto para um, outro já discorda, aí já entra num debate, e cada um defende seu candidato, e quando você vê, está toda a população envolvida, e chega o dia da eleição, vai exercer o seu direito à cidadania, exercício do voto, e cada um tem sua opção. E cabe a nós, então, enquanto candidatos, fazer esse trabalho, se apresentar e tentar conquistar os apoios e os votos. Né? Que legal, Sadi. E eu digo assim, apesar de ter falado que o ramo é mais fácil, né, estar na política, ou querer dizer isso, mas eu falo isso, eu já falei isso para alguns vereadores, eu falo assim, quando a gente tem um restaurante, eu também tenho um restaurante, né, eu estava te contando antes, a gente abre a porta todos os dias, se não vendeu hoje, você muda a estratégia para amanhã, você faz uma nova estratégia, mas a eleição não tem essa oportunidade. Você tem a janela, que esse ano vai ser, Castilhos me ajuda, você que é o calendário eleitoral. Já aconteceu, a janela de mudança partidária foi até 6 de abril. Ah, não, eu quero dizer as eleições mesmo. Um período aí, 45 dias. Isso, mas quando que é a eleição mesmo, efetivamente? Eleição... 6 de outubro. 6 de outubro. Então, no 6 de outubro, se você não, e eu vou com todo o aspas do mundo, você se vender e conseguir os votos que você precisa, você só daqui a 4 anos. Você não pode abrir para vou mudar minha estratégia e daqui a 4 anos mudou muita coisa. Esse ano a gente vai ter redes sociais cada vez mais aprofundadas nas campanhas políticas e um cenário que muda constantemente, né, Sadi? Sem dúvida, você coloca bem essa questão do trabalho
que a cada eleição a gente percebe grandes mudanças e avanços da tecnologia, que é agora a questão das redes sociais, que isso vão ser ferramentas, no meu entendimento, muito necessárias e importantes, porque toda eleição tem uma regulamentação e ela se torna um pouco meio engessada, um pouco mais difícil. É o caso dessa aqui, a gente já está na condição assim de pré-campanha e tem algumas recomendações, algo que a gente possa fazer com muito cuidado, que é que a gente não pode dizer nesse momento que é candidato. Você tem o direito de fazer essa pré-campanha dizendo que é pré-candidato. E então a lei cada vez está mais rigorosa. Hoje se diz que tu é pré-candidato, se fala sobre suas propostas, mas a lei veda você falar diretamente que é candidato ou pedir o voto. Isso é um risco que todos nós corremos, né? E as redes sociais estão aí, eu entendo que será fundamental, porque as campanhas cada vez estão mais sintetizadas, mais curtas, né? E vai ser 45 dias. Então lá vai ser o período em que o candidato vai poder diretamente pedir o voto. Mas nesse momento nós estamos na condição de pré-candidato, na pré-campanha, e assim, mostrando aquilo que a gente tem de bandeira, de vontade de colocar em prática, levando algumas ideias, para que o eleitor já vá fazendo uma avaliação e lá no 6 de outubro ele toma essa decisão conforme você falou. Que a gente trabalha os 4 anos para chegar ao dia da eleição e ter sucesso. Então é aquilo que você falou. É o teu trabalho de 4 anos que vai ser avaliado no dia da eleição, se tu é merecedor desse voto, e aí é com o cidadão. A gente faz nossa parte e eles pensam, decidem e votam. A escolha é sempre deles no final, né? O poder emana do povo, né, Castilhos? Perfeito. Sadi, vamos lá. Quais são suas bandeiras, meu amigo? O que você defende? O que você entende em termos de representação, né? Quem você representa? Sim. A gente sempre tem ouvido muitas bandeiras, né? Principalmente dos planos de governo a prefeito, que é aquele tripé, saúde, educação e segurança. Os 3 porquinhos. Exato. Mas a gente, assim, enquanto representante de bairro, também temos nossas bandeiras que são pontuais, que são da região, que são específicos de um bairro, de uma comunidade, né? Eu sempre me identifiquei dessa forma como um vereador dos bairros, por militar na lide pública já desde 2000. Já passei pela Secretaria Municipal de Finanças do nosso município, trabalhei por 4 anos lá, junto com o meu ex-chefe secretário Frare. Sempre que posso, digo a ele que sou muito grato, que aprendi muito com ele. Passei também pela Defesa Civil por 6 anos, trabalhei também na ação comunitária, e são assim atividades voltadas diretamente para as comunidades, para os bairros, para o interior. Então, as minhas bandeiras sempre são dotar esses locais, esses bairros de estrutura. Lógico que sabemos que a nossa função é legislar e fiscalizar, porém, a gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar uma condição para eles também de ter próximo suas casas, próprios públicos, para que eles não precisem se deslocar para centros ou outras comunidades. Então, o que é isso? É lutar por bandeiras, casos pontuais, como eu falei, unidade base de saúde, de asfalto, módulos de segurança, uma série de coisas que contribuem para que essa pessoa tenha assim, uma qualidade de vida melhor, uma segurança, e também aquilo que eu falei, a questão dos 3 bandeiras, que é saúde, educação e segurança. Isso são lutas que a gente também defende, né? Então, estamos fazendo a nossa parte, dentro da medida do possível, tentando corresponder àqueles votos a nós confiados. Você comentou, 14 de novembro, é morador lá há quantos anos já? 4 anos no 14 de novembro, desde os anos 80 em que chegamos. Você viu a evolução, porque eu lembro que tinha uma empresa de bilhar lá, que nós íamos lá para alocar a mesa de bilhar. Você deve lembrar, sabe de quem eu tô falando provavelmente, né? Senhor Carlos está lá até hoje. Está lá até hoje. Bilharvel. Bilharvel. É um dos pioneiros da nossa comunidade. Eu cheguei já, seu Carlos já estava lá. Então, e eu lembro que nós acabamos indo lá,
Você vai lá, conversa com ele locava uma mesa de bilhar por coisa muito barata, assim, locava para um final de semana, ele cobrava o mês todo, mas era tipo R$50. Era muito barato. E aí locava para um evento, alguma coisa, ele levava, regulava a mesa, depois ele buscava no dia seguinte, enfim. Mas por que eu trouxe esse assunto? Nós estamos falando aí dessa época que eu lembro que eu fui a primeira vez lá, 2007, 2008. E você estava contando para mim que você está como vereador desde 2001 ali da campanha, é isso? Não estou errando, né? Não, na verdade tive uma passagem pela Câmara Municipal 2005 a 2008. Tá. Meu primeiro mandato. Aí fiquei 2 legislaturas fora, agora retornei Retornou em nessa 2020. Tá, mas o que eu ia trazer de assunto, que é bem importante, é a evolução do 14 de novembro. Por mais que, com todo respeito ao morador de lá, tem muita necessidade ainda. O trevo da Petrocon, que é um problema, ainda mais é que surgiram novos loteamentos lá pra dentro, mais uma população. Todo mundo fala que lá o 14 de novembro é uma entrada e uma saída só. Tem aquela pro Guarujá, mas é inviável ir por lá, né? Então eu queria trazer assim, o que o Sadi viu de evolução e o que o Sadi efetivamente... Quando eu falo Sadi, eu tô querendo dizer toda a equipe que trabalha com você, em todo respeito a eles, né? O que o Sadi efetivamente colocou a mão pra fazer isso tudo lá? Você bem coloca a questão da porção sul, a região sul como um todo. A BR-277, ela corta a nossa cidade. Então hoje houve quase que uma exclusão dos bairros que estão à margem do lado de lá, digamos assim, da BR-277, que são desde o Cascavel Velho, Jardim Presidente, Santa Felicidade, 14 de novembro, Guarujá. Justamente a questão dessa transposição. Foi amenizada essa questão da transposição desde a criação do viaduto 14 de novembro ali, que eu estou lá desde 80, a gente sempre foi bandeiras, foi luta, até tive o privilégio de esse viaduto acontecer enquanto eu estive à frente da Associação de Moradores, mas isso era uma luta já de anos, né? Aconteceu. Mas nós sofremos muito justamente essa questão lá, desses gargalos de trânsito, da mobilidade. E assim, muita gente, a gente viu nesses longos anos aí, um desinteresse de repente, investir lá na comunidade, no bairro, justamente pelas dificuldades de acesso, de entrada e saída dos bairros daquela região. Falando especificamente do bairro 14 de novembro, qual eu resido lá, nós temos realmente 2 problemas pontuais lá e difíceis lá. É a questão da rua Souza Naves Sul, o viaduto, e a ponte do Rio Coati. Como eu falei, quando chegamos lá, a população era 1.700 habitantes. Hoje nós temos em torno de 8, 10 mil pessoas. Nossa. Então o trânsito se agravou, complicou mais ainda, porque as ruas são as mesmas, a ponte é a mesma e a população quadriplicou. Então isso são fatos geradores para que a água saia das casas, vá para as galerias e vai até o Rio Coati lá, e quando vem uma chuva forte acaba transbordando e a gente fica ilhado lá por 2, 3 horas, né? E ultimamente tem dado as chuvas muito fortes, né? Que tem complicado ainda mais. Mas são bandeiras minhas desde que entrei lá, e o prefeito Paranhos, quando nós assumimos, tivemos já uma conversa, porque quando você se elege, você representa um segmento da sociedade. E eu sou da porção sul e junto comigo eu levei algumas demandas da nossa região. Dentre elas essa questão da ponte sobre o Rio Coati, uma ponte nova, uma estrada mais estruturada. E desde o início de 2021, o prefeito já sinalizou essa possibilidade de uma ponte nova, buscou financiamento junto ao Fomplata. Esse financiamento veio, a obra já está sendo preparada para ser licitada, inclusive os projetos já estão prontos, conforme o engenheiro falou, inclusive, numa audiência pública dessa semana, que dentro de 10 dias a obra vai ser licitada, que vai assim resolver aquele nosso problema lá de fluxo de entrada e saída do bairro. Porque a ponte nova ela vai ser 2,5 metros acima daquela, vai ser mais larga, embaixo do viaduto onde há um grande congestionamento, será tirado aqueles sinaleiros lá, nós vamos entrar e sair do bairro sem necessidade de parar. Isso então vai resolver aquele problema de longas filas e além das filas, quando chove,
temos o problema do Rio Coati, que deixa a comunidade ilhada sem poder entrar e sair do bairro. Então fica aí o recado pro pessoal do 14 de novembro que vai ter uma obra lá, vai ser licitado, vai ter uma obra, vai ter um transtorno um pouco maior com relação à obra, mas a ideia é que se resolva e que se crie esse fluxo lá. Isso, né, Sadi? Sem dúvida, você bem coloca isso, a população já sofre por antecedência. Mas nós temos só aquela saída, como é que nós vamos fazer para sair com a construção da nova ponte, né? Então, assim, a gente nem sabe ainda direito quais os mecanismos, de que forma que a empresa vai achar uma alternativa para a gente continuar usando lá, se é que vamos poder, né? Mas toda obra ela tem um transtorno e tem um ditado que diz que não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Isso aí. Então o que vai acontecer? O povo já está sofrido lá, a questão do trânsito e a ponte, mas vai ser uma questão de tempo, um sacrifício, como é outras obras, como podemos perceber da Carlos Gomes, né? Vamos ter que achar uma outra alternativa para sair do bairro, talvez ali mesmo, alguma forma, né? Mas é por um tempo e no futuro isso aí será com certeza resolvido com a construção da nova ponte. Hoje não existe nenhum projeto de conexão lá do bairro 14 de novembro com o Universitário ou aqueles bairros lá atrás, né? Não existe isso. Olha, existe o Porque acho projeto... que também liberaria um fluxo. Quem estuda na Oeste, por exemplo, tem que sair por ali e ir pela via normal, né? Sim, sim. Nosso prefeito, inclusive, quis municipalizar a BR-277 para poder fazer algumas intervenções no trânsito, né? Mas aí não deu certo. O governo entende que uma vez que o município absorva essa municipalização, ele se responsabiliza por todas as obras. Aí fica difícil para o município, porque se for analisar, precisa 2, 3 trincheiras, viadutos, e isso é um valor astronômico. Aí então que o prefeito atendeu membros da região sul, da SIC Sul, comerciantes, liderança, associações de moradores, e autorizou o planejamento do município fazer um itinerário alternativo, que ele vai sair da BR-277 na altura ali da entrada do bairro Guarujá, altura do Super Mufato, cortando embaixo pela avenida, ou melhor, pela rede de alta tensão, que é chamada Avenida das Torres, ligando do Guarujá até o Jardim Presidente, lá no Cascavel Velho. E aí faria essa interligação desses bairros, que seria uma alternativa de trânsito para as questões que nem você pontuou, das faculdades, as pessoas que às vezes não querem usar a BR-277, porque vão ter suas visitas, algum relacionamento comercial, algum trânsito, que não precise usar a BR-277. Então essa rota sul, como ela é chamada, seria uma alternativa. Tem alguns problemas pontuais nesse trajeto aí, mas é assim, o mais complexo é do 14 de novembro para Santa Felicidade, mas isso a engenharia já está vendo algumas alternativas para poder fazer então esse projeto e no futuro aí, né, buscar recursos para implantar, fazer a obra em si, né? Show de bola. Sadi, você tem bastante experiência na coisa pública, assim por dizer, né? Como é que surgiu essa vontade de participar da política lá atrás? Como é que você sente do Sadi de hoje, do Sadi que começou lá no comecinho a se inteirar da política cascavelense? Como eu falei antes, a gente faz política a todo momento, mesmo sem saber que aquilo é uma política. Na sua casa mesmo, se tu tem um aparelho de televisão e está toda a família reunida, um quer assistir o jogo, outro quer a novela, outro quer um filme, tem que praticar política, né? E eu morando lá no bairro 14 de novembro, já desde que a gente chegou do Rio Grande Amado, lá para os anos de 80, enquanto comerciante você sempre está envolvido nas questões da comunidade, a igreja, a PM, escola, associação de moradores. E eu sempre fui assim de gostar dessas questões políticas, não participando da política, mas diretamente na política de mandato de legislatura, mas uma política de comunidade, defendendo os interesses em comum, né? E ali então fui descoberto pelo ex-prefeito Edgar Bueno, que era pré-candidato a prefeito, foi lá, me fez um convite para entrar na vida pública, né? Recusei numa primeira
um primeiro convite, passou 4 anos, ele voltou lá, né, eu preciso de você e tal, você... Aí, acabei me filiando ao PDT e fui candidato, e assim, então, entrei para a política. Na primeira eleição não me elegi, mas continuamos um trabalho e a população nos apoiando, e a comunidade principalmente lá, dizendo que não, na próxima vai dar, vamos te apoiar. Eu fui na primeira campanha, o povo me deu 759 votos. Aí fui para a reeleição, aí o povo me deu 2.065 votos. Caramba! Fui o 8º vereador mais votado da cidade. Parabéns. Lá, né? E algo interessante aconteceu nessa legislatura minha lá, que é assim, você, com um mandato, você faz um trabalho, defende bandeiras, luta, e para a reeleição é uma avaliação do teu mandato. Então, o que a gente entende que quando você vai para a reeleição e se reelege, o melhor a teus votos é um reconhecimento do seu trabalho, né? Perfeito. E eu, assim, tive até um fato inusitado que eu acho que não tem nem no Guinness Book, né? O que aconteceu? Eu me elegi em 2005 com 2.065 votos. Aí trabalhei os 4 anos para a reeleição. Aí fui de novo submetido às urnas e, por incrível que pareça, o povo me deu os mesmos 2.065 votos na eleição passada. Caramba! Interessante isso, né? E nesses 4 anos nós ganhamos eleitores, perdemos por falecimento, por mudança, mas o fato inusitado é esse. Eu repeti os mesmos 2.065 votos. Então, a gente fica até com uma interrogação na cabeça. Será que eles não mudaram o disquete lá? Naquela época ainda, né? É muita coincidência, né? Mas é interessante isso. Então, eu digo assim, se não nos destacamos no mandato, não envergonhamos a comunidade porque repetimos os mesmos votos, né? Isso aí. E quis assim... Jogou com o regulamento embaixo do braço. Nas 4 linhas, né? Então, coincidência agora, depois de 12 anos, que o povo me deu um novo mandato, me elegi com 1.361 votos pelo Podemos. Mas assim, nas outras 2 campanhas também, até interessante. Nessa última, o povo me deu os 1.361 votos e na penúltima, 1.364 votos. Nossa. Então, meu histórico de votos assim é interessante. Eu nunca, quer dizer, eu digo assim, a população nunca me deu menos que 1.300 votos. Interessante, nessas 4 tentativas aí que eu me submeti às urnas. Tem algum chute para essas eleições aí? Olha, é que agora você é pré-candidato, até não dá para falar muito, né? Tem que ter uma certa cautela. Mas assim, né? Como na vida nós temos projetos, nós temos pensamentos, trabalhos, a gente vai aprendendo. Só posso dizer que estou muito confiante e acredito que a gente tem assim uma possibilidade de triunfar novamente. É lógico. Toda eleição ela é atípica, ela é diferente, é um novo momento, são novas regras. A população também, às vezes, quer mudança, quer mudar, às vezes mesmo mudando para pior, às vezes, mas você nunca sabe. Cabe ao eleitor acreditar, dar um voto de confiança e a gente tem que corresponder, né? Mas estou confiante no nosso trabalho, espero que algumas ações que estão para acontecer elas vão nos fortalecer. Que legal, que legal. Sadi, a gente falou bastante do 14 de novembro, falou de defesas de bandeiras que você tem. Você colocou como você é um comerciante. E a minha pergunta vai nesse sentido. Hoje quais são os projetos que a gente percebe para o comércio inteiro, né? Porque a gente estava falando antes aqui especificamente lá do bairro 14 de novembro, mas existe hoje um trabalho de todos os comerciantes aí, em Cascavel, que precisam dos seus negócios funcionando, né? Na pandemia, principalmente, a gente teve uma situação bem complicada aí para todos os comerciantes, né? E tudo mais. Eu queria entender um pouco do trabalho do Sadi com relação ao comércio em si, qual a articulação que o Sadi faz e qual a avaliação a autoavaliação que o Sadi faz do mandato dele. Então, realmente a gente, enquanto comerciante, eu sou afiliado há mais de 20 anos à nossa ASIC, sabemos de que essas entidades organizadas, elas também
contribuem no nosso município com ideias, com planos e contribuem com esses projetos para os possíveis pré-candidatos a prefeito. Enquanto afiliado à SIC, a gente também participa, já tive oportunidade de conversar com os dirigentes e tal. A gente participa da SIC Sul, que é um núcleo da SIC lá na região sul. E todas aquelas ideias das comunidades, da SIC, a MIC, enfim, essas entidades, como falei, organizadas, elas contribuem muito para que o plano de governo contempla também e ajude, e é isso que está acontecendo, né, que desenvolva a nossa cidade, porque aqui é uma cidade polo, nós temos excelência na área médica, instituições de ensino, bons restaurantes, saúde também, hospitais renomados e com qualidades, né? Então, assim, são bandeiras que acho que o próximo prefeito tem que defender. Eu espero também poder contribuir, nós também temos ideias para a saúde, para a educação, segurança, como falei, mas isso são projetos já para prefeito, né? A gente espera poder ter vez e voz, contribuir com algumas ideias, né? Entendi. Ô Sadi, hoje você está na base do governo, é evidente que tá, mas assim, eu queria te fazer uma pergunta até com todo respeito, mas como é que você está enxergando esse cenário dos prefeituráveis de Cascavel hoje? Como é que tá isso na tua cabeça e não os pré-candidatos? Os pré-candidatos. Exato. Sem dúvida, o ciclo do atual prefeito, que é o mandato de 4, com a possibilidade de reeleição 8 anos, se encerra. Como diz o próprio prefeito Paranhos, ele está desembarcando. A gente já vê aí na cidade em torno de, se não me falha, 6, 7 pré-candidaturas a prefeito. A gente, pela experiência política que tem, né, percebe que tem aí 3, 4 nomes aí com possibilidade de estar ponteando aí, indo para um possível segundo turno, né? As outras candidaturas, lógico, direito à democracia, colocam para marcar território ou para se projetar para 2026, como na política tem muito, né? Às vezes o cara pensa agora, mas planejando já para um projeto futuro, né? Então acredito que nós temos bons nomes na cidade, nós temos o ex-prefeito Edgar Bueno, com uma experiência enorme. Nós temos também o Renato Silva, empresário de sucesso, uma pessoa que também tem um trânsito bacana na nossa cidade, é o atual vice-prefeito, é o candidato nosso atual prefeito. Temos também o deputado Pacheco, que eu vejo também uma pessoa que já está preparada para estar à frente na nossa cidade, está demonstrando isso enquanto deputado. Aí já começa algumas candidaturas que a gente vê como novas, sem mensurar aí possibilidades de sucesso, mas que tem todo direito e pode ser surpresa, como aconteceu lá em 2004 com o Dr. Lísias, né? Exatamente. 2 chapas fortes e o mineirinho, o Dr. Lísias, quietinho, teve assim a preferência da população e virou prefeito. Então nós temos aí o Fernando Mantovani, que é um empresário também de sucesso, uma pessoa que está surgindo para o meio político, né? Com experiência de gestão, empresário de sucesso, também tem condições de tocar a nossa cidade, né? Temos também uma força jovem aí que demonstrou isso com a votação que teve, que é o Mecabô. É um jovem preparado, uma pessoa visionária, a gente vê que é o futuro, quer dizer, tem um futuro brilhante pela frente, é um pouco desconhecido, mas também representa um segmento da nossa sociedade, que muitos dizem que é do agro, que é da agricultura, da pecuária, que tem força também na nossa cidade, que é uma cidade de indústria e de pecuária e agricultura, né? Vem muito forte também. Se não der dessa vez, ele se cacifa para 2026. E sem contar, assim, outras candidaturas, como a gente diz, do baixo clero, né? Que respeitosamente as pessoas desses pré-candidatos, mas dificilmente vão ter sucesso. A candidatura à prefeitura, ela tem 2 objetivos, né, normalmente. O primeiro objetivo é, evidentemente, a prefeitura em si, e o segundo objetivo é a promoção, né,
para um próximo pleito, para algo nesse sentido, né? Quem tá no jogo político sabe que é mais ou menos assim que funciona. Então é evidente que tem outras candidaturas aí rondando para isso. Sim. O próprio prefeito Paranhos, né? Ele já está construindo um projeto futurístico, né? Mais para frente, né? Ele já deixou claro isso, que encerrada a administração dele, ele vai começar a rodar o estado, levando o nome dele, construindo um projeto para tentar viabilizar em 2026, né? Então, e ele é um cara muito inteligente, né? Ele fez um baita aeroporto para ele ter um conforto maior para poder viajar bastante, né? Ele tá querendo viajar bastante, né? o aeroporto trouxe um destaque para nós, para toda a região, né? Foi premiado, né? Premiado. É o melhor aeroporto regional. Isso. A estrutura foi boa, isso é construído por várias mãos. A gente tem recursos de governo, de deputados, governo estadual, federal, emendas de deputados, né? E o município também deu sua contribuição, né? Com certeza. Isso, nosso prefeito, como eu falei, ele é visionário e aproveitou bem essa estrutura do estado, do governo, dos deputados para deixar um aeroporto belo, não só para ele usar, como para Claro todos que nós, sim, claro né? que sim. E hoje a gente sabe que o empresário, às vezes, ele não olha muito os quilômetros de distância, ele mensura o tempo que ele vai dispor para viajar, para chegar, né? E assim o aeroporto proporciona trazer novos empresários, conhecer, fazer intercâmbio com outros países, trazer de repente indústria, conhecer a nossa estrutura aqui, e o aeroporto facilita isso, né? É isso aí. Nesse seu primeiro mandato aí, o que você viu assim que foi o seu maior desafio, Sadi? Nesse primeiro mandato, digo, nessa última eleição, nessa né? legislatura. Nessa última Sim, mandato. sim. Aí. A cada dia como se diz assim, é um novo desafio, são situações novas que se apresentam, né? Mas eu atribuo assim a questão do plano diretor novo para Cascavel, que é assim uma visão futurística, porque ele aumentou o nosso perímetro urbano, ele tem os benefícios e os malefícios. É difícil até para a gente tomar a decisão, mas ainda acho que agimos certo. Eu fui favorável à expansão desse plano diretor, porque a cidade de Cascavel ela teve uma supervalorização de imóveis. Qualquer terreno, em qualquer local da cidade estava assim muito valorizado, dificultando então ao trabalhador, aquela pessoa que gostaria de ter sua casa, comprar, construir, né? Esse é um dos benefícios do plano diretor, que expandiu o perímetro urbano e que vai ter a condição hoje do trabalhador, aquela pessoa, um investidor que queira comprar um terreno, ele vai comprar numa faixa em torno de 120, 130 mil reais, sendo que há tempos atrás tinha poucas ofertas de terreno, ele estava bem mais caro, né? Também temos o outro lado da moeda, que a partir do momento em que você cria um loteamento um pouco mais distante do centro nervoso da cidade, de uma estrutura de poder público, judiciário, mercados, bancos, vai ficar um pouco mais difícil para o cidadão sair, um exemplo, lá da região norte para vir aqui para o centro. São uma série de fatores que também vão dificultar. Questão do transporte coletivo, vai ter um custo maior, o município vai ter que dotar aquelas regiões de próprios públicos, vai se precisar CMEIs, vai se precisar escolas, hospitais. Começa a ter problema de cidade grande, né? Exatamente. É toda uma logística que tem que ir junto, né? Com equipamentos públicos para essa expansão. Para quem era jogador de The Sims, nossa, é bem cara, isso, né? Não era desafio, isso? É um desafio, né? É bem colocado pelo Ricardo. Realmente, essas estruturas públicas vão precisar ser contempladas. Até a estrutura em si, uma CMEI, uma escola, uma unidade básica de saúde, a obra ela tem um custo X, digamos assim, gasta-se 2, 3, 5 milhões. Mas e os insumos para uma CMEI, para uma UBS, material humano, isso é todo mês, é todo dia. Lógico que também quando se cria esses loteamentos, mais pessoas
trabalhando, é mais pessoas gerando impostos, consumindo. Então, dá mais trabalho para o gestor pensar a cidade como um todo, né? Isso aí. Eu não sei se alguém me falou que o Sadi é o cara que tem a visão que consegue enxergar mais longe na cama, sabia? Ah, é? Você tem quanto de altura aí, Sadi? Com certeza, esse privilégio eu tenho. São 1,95 m. 1,95 m, é o cara que vê mais de longe na cama. Verdade. Eu tenho que ter uns atributos, né? Um deles é ser o maior vereador. Na altura, né? Não quer dizer que seja o melhor, não temos essa pretensão, Legal. queremos fazer a nossa parte, mas... E como é que você enxerga a Cascavel do futuro, Sadi? Super otimista. Eu acho que essa cidade, assim, tá fadada ao progresso, independente de qualquer coisa aí para frente, porque é uma cidade, como eu falei antes, cidade polo, vem gente de todos os lugares. Pagamos um preço alto por causa disso, porque não só na saúde, que vem de outros estados se tratar aqui, vem até brasiguais que moram lá, mas vêm se tratar aqui e consomem o nosso orçamento, gasta-se com saúde, mas tem o lado bom, traz riqueza, gera consumo aqui, eles vêm para cá, eles vão parar no hotel, vão consumir, e a cidade, no meu entendimento, chega a 500 mil habitantes dentro de 10, 15 anos aí, por essa expansão urbana e tudo isso que está se projetando para Cascavel. Agora mesmo, essa cidade aí que está sendo projetada, digo uma cidade que é do seu Chico Simeão, que vai fazer aí 15 mil apartamentos, né? Isso aí, se contarmos 3 pessoas por apartamento, dá 45 mil pessoas. Vamos para 410 mil, Mais mais de 400 mil habitantes. Esse conjunto lá vai ser maior do que 200 cidades do nosso estado. Então, Cascavel não para. Tem uns ditados que falam que se a administração não atrapalhar já ajuda, né? Mas graças a Deus nós estamos aí com o prefeito Paranhos aí, que não atrapalhou, pelo contrário, ajudou, vai deixar um grande legado, e o município cresce e desenvolve por si próprio também, bastando deixar ele fluir naturalmente, né? Fechou. Sadi, eu vou te pedir para olhar para essa câmera aqui agora. Sim. E para você fazer um convite para as pessoas que não te conhecem, que estão assistindo o nosso programa, que como é que elas podem acessar, como é que elas vão chegar no teu gabinete, como é que elas podem acessar o Sadi hoje para poder entregar as demandas e entender melhor como é que funciona o trabalho do Sadi como vereador de Cascavel. Te conhecer. Te conhecer. Sim, sem dúvida. Eu tenho um número de telefone que, desde o início do meu primeiro telefone, que é o primeiro número, fazem 25 anos que eu possuo o mesmo número, mantenho ele no meu cartão de visita. Tem minhas redes sociais, Instagram, também tenho o Facebook, tenho um site. E também, além desses recursos aí que a gente tem da tecnologia, nós temos um gabinete físico na Câmara Municipal, de portas abertas, nunca fechei a porta do nosso gabinete, sempre recebendo as pessoas, independente qual o motivo, de quaisquer que sejam os assuntos, sugestões, pedidos, isso faz parte. Eu sempre tenho dito assim para a assessoria, gente, o mínimo que nós podemos fazer no gabinete é atender. Lógico que atender, mas não sabemos se vamos poder atender, mas vamos dar uma resposta. Então, a gente diz assim, vamos fazer o possível, o impossível daqui um pouco mais, né? É isso aí. Mas é interessante, o gabinete aberto, ele te absorve ideias, te traz situações que deixam a gente assim, às vezes triste, porque você se sente impotente, algumas coisas que tu não pode resolver, mas é gratificante também quando você mostra um caminho para o cidadão, para o contribuinte, para que ele busque resolver, às vezes um simples extrato de imposto do IPTU, de lixo, que o cidadão tem aquela cultura, né, vou pedir para o vereador, acho que o vereador vai conseguir um descontinho diferente para mim, lá alguma coisa, e a gente faz aquilo no setor público que a lei permite. É isso aí. Afora isso, você está fadado a ter problemas com a justiça. Então, eu digo, o atendimento é essencial.
E a gente, enquanto comerciante, né, traz isso já de berço, né, que é você atender bem para ter um cliente, porque o eleitor não é diferente, É isso aí. é um eleitor que não precisa para uma vez só, por mais que seja só daqui 4 anos, mas a gente tem que respeitar, tratar bem para mantê-lo. E eu atribuo a esse nosso atendimento que a gente trouxe de berço do comércio, atendimento na política, que a gente conseguiu ter sempre uma votação que justifique, digamos assim, a gente se manter como candidato, e por 2 vezes tive o sucesso e 3 não consegui me eleger, mas estou numa média bacana e sempre à disposição com o nosso gabinete aberto. Que legal, Sadi. Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por dispor um pouco de tempo para poder gravar esse programa com a gente, e uma satisfação em conhecê-lo pessoalmente, viu? Só tenho que agradecer ao Ricardo, ao Rogério, enfim, aqueles que vão estar nos assistindo, conhecendo um pouquinho mais. Como falei para vocês, estou debutando aí nessa questão do podcast, mas, como é que se diz? Já estamos com uma relativa experiência, então acredito que pude um pouco falar sobre mim, sobre algumas ideias. E, como você falou, nosso gabinete também está à disposição lá, com o nosso contato, nosso telefone, e se preparando aí para um projeto futuro, né? Show de bola. Sadi, muito obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer a vocês. Um grande abraço. Valeu. Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual é a sua. Vem participar com a gente.